bom dia. Estamos para você que está agora de manhã comigo. Bom dia. Para você que vai assistir à tarde, boa tarde. Para você que vai assistir à noite, boa noite. Mas para você que vai assistir de madrugada, mais boa madrugada. Que o Senhor guarde o teu coração, que você persevere em oração e que você busque a um Deus que age no momento de aflição e angústia. Que você busque no meio de uma tempestade, aquele que realmente pode acalmar a tempestade. Muitas e muitas vezes, isso é para você que está aí de madrugada pensando um monte de coisas ruins, né? Eu já tive vários momentos de desespero, onde a minha alma estava angustiada, onde eu não conseguia mais nem pensar. E eu abri meu coração para o Senhor chorando para Deus. E Deus ouviu o meu clamor e respondeu a minha oração. Então, fale com o Senhor nesse momento. Diga onde está doendo e peça o socorro dele, que você vai ver o que Deus vai fazer por você. Amém? Então, um beijo para você que está assistindo de madrugada, que o Senhor te guarde. E confie, porque Deus é um Deus vivo. O diabo, muitas das vezes, ele quer acabar com a tua fé, com a minha fé. Ele já fez isso. Mas o Senhor me fez enxergar além, à frente, e ver que ele estava tentando fazer isso. E que você não desista, e que você creia que o Deus que te criou, que me criou, e que tem o mundo em suas mãos, está olhando por você nesse momento, tá bom? Deus te abençoe. E se quiser ligar, é só buscar aí no canal o nosso número de celular e conversar conosco, tá bom? Estamos aqui para isso, para servir ao Senhor e aconselhar e ajudar todos aqueles aflitos, tá bom? O nome do meu canal no YouTube, Ranildes Barros, nós já temos esse canal há mais de um ano, né? E graças a Deus o Senhor tem sido conosco e eu tenho visto e ouvido o que o Senhor tem feito através desses vídeos, da leitura da Bíblia. A Bíblia é o único livro no mundo que tem se eternizado. É o livro mais vendido. É o livro que a Bíblia diz que tudo passará, mas a palavra do Senhor vai ficar. Então é um livro muito especial. E é um livro, a Bíblia é um livro que muda. Por quê? Porque ela é o poder de Deus. Eu creio. E muitas pessoas que se debruçam a ler e a estudar, né, a palavra de Deus, têm visto as suas maravilhas e a mudança. E eu queria compartilhar com você porque eu sei o quanto é difícil ler a Bíblia. Eu sei que é complicado, às vezes você não entende. Então entre no nosso canal Ranildes Barro e assista. Já tem mais de 365 vídeos. Então você já pode ver um vídeo por dia, né? Vai começar o mês de janeiro. Comece assistindo o primeiro lá. Se eu não me engano, foi Isaías que eu comecei o livro todo, tá bom? O livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Depois é Atos. Deixa eu só ver aqui. João e Atos. Praticamente já tem todo, né? E do Velho Testamento de Isaías para cá tem todo. Então busca o Senhor a cada dia, para que ele fale o seu coração, porque a melhor revelação do mundo não é o que as pessoas falam, tá? É o que a Bíblia fala, tá bom? Então vamos ler nesse momento, abra sua Bíblia em Atos. Onde fica o livro de Atos? Fica no Novo Testamento, na segunda coletânea da Bíblia. A Bíblia se divide em Velho Testamento e Novo Testamento. E o livro de Atos está no Novo, que é lá pro fim, tá bom? Então vamos lá? Ele fala assim, nós estamos no capítulo 17 hoje, Atos 17. Em Tessalônica. Então, o que o livro de Atos fala? Sobre os apóstolos que receberam o Espírito Santo e começaram a proclamar a palavra de Deus no mundo todo, certo? Fazendo as viagens missionárias. Se você quer ser um missionário, venha para a Igreja Batista da Condo, aqui em Belém do Pará, que fica onde era o antigo Jurunas, né? A nossa igreja fica ali. E nós temos vivido isso aqui, né? Saído das quatro paredes, buscando falar do Senhor a outros. E temos ensinado às crianças, aos juniores, aos adolescentes, o amor de Deus. Lá na ilha de Murucutu, certo? Aqui no Pará. Então, se você quer fazer missões, junte-se a nós
e vamos lá proclamar a palavra aos ribeirinhos, assim como os apóstolos fizeram aqui em Atos, saíram para falar de Cristo e viram as maravilhas, e nós também temos vivido e visto. Então começa assim: em Tessalônica e Bereia, a experiência de Paulo e Silas Silas é semelhante àquela de Paulo e Barnabé em Antioquia, da Pisídia. A conversão de muitas pessoas causa inveja nos judeus e começa a perseguição aos apóstolos. Lembra que eles estavam proclamando e as pessoas estavam aceitando a Jesus. E isso levantou nos judeus ao que? Inveja. É isso que ele vai comentar aqui, tá? Então vamos ler. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. 2. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo falando, Paulo era um perseguidor dos cristãos. E ele foi convertido e ele começou a falar de Jesus, porque ele conheceu a Cristo verdadeiramente. 4. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. 5. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muitas confusões na cidade e atacaram a casa de Jassã, procurando Paulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. 6. Mas como não os encontraram, levaram à força Jassã e alguns outros irmãos, até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade. E Jassã os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. 8. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras. E as autoridades soltaram Jassã e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Então prenderam ele, porque ele tinha hospedado os servos de Deus, Paulo e Silas, certo? Em Bereia. Para você ver aí que a vida de um cristão não é fácil, né? Tem gente aí que vive pregando, venha, pare de sofrer, pare de sei o que, não é assim, né? A gente não vai conseguir viver só em glamour, porque a verdade, quem é que gosta de ouvir a verdade? Me diz, você que está aí comigo. Será que as pessoas gostam de ouvir a verdade? Ainda mais quando a verdade vem de encontro aos seus erros? Nunca, gente. Então, Paulo e Silas saíram pregando a verdade. E a verdade dói. E aí eles tentaram armar para o quê? Prender, calar eles. Mas eles não conseguiram. Então, vamos continuar a leitura. Estamos lendo o livro de Atos 17. Versículo agora 10. Acompanhe aí na sua Bíblia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. 11. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica.
e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. 12. Assim, muitos judeus daquela cidade creram, e também não judeus, tanto mulheres da alta sociedade como também muitos homens. 13. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. 14. Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral. Porém, Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Número 15. Estamos lendo Atos 17, versículo 15 nesse momento. Os irmãos que protegiam, Paulo, o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível, certo? Continuando. Enquanto estavam esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. 17. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias na praça pública ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Olha só, gente, vou abrir um parênteses aqui para falar algo que o Senhor me tocou nesse instante. Paulo, você que não é cristão, você que é cristão sabe, mas você que não é, não sabe. Paulo perseguia os cristãos. Paulo era judeu. Paulo não acreditava em Jesus. Ele era contra. E de belo dia, Paulo teve um encontro com Jesus, né? Na estrada de Damasco, você pode procurar aí nos nossos vídeos no YouTube, e você vai ver que Deus teve um encontro com Paulo. E aí, Paulo, os olhos de Paulo se abriram, né? Ele conseguiu ver a verdade. E aí, Paulo passou a ser um anunciante da palavra de Deus. E Paulo falava com propriedade, certo? Por quê? Porque ele tinha vindo de lá, né? Ele era judeu. Então ele conhecia o outro lado. Então quando ele falava com uma vivência assim enorme, né? Aí isso aí fica para você aí que aceitou Jesus há pouco tempo, como eu, que eu aceitei com 21 anos e já tinha vivido um tempo sem estar na presença do Senhor dessa forma, sabendo realmente quem é Jesus na minha vida. E aí a gente percebe o quê? Que quando a gente vai falar, a gente fala com propriedade porque nós viemos de lá. Então eu entendo você que tá aí, que de repente olha o meu vídeo, ai, essa menina só fica falando isso. Ai, falando que eu preciso aceitar Jesus, que não sei o que, não sei o que. E talvez não entenda porque o pecado, lembra, Paulo também não conseguia enxergar. Ele achava que os cristãos eram errados, que seguir a Cristo era o errado. Mas um dia ele teve aquele encontro, e aí eu venho dizer isso para você, que quando chegar a hora do teu encontro com Jesus, tudo vai mudar. Porque o encontro com Cristo, teve um missionário que veio do Palavra da Vida, que fica aqui em Belém, que ele falou que quando a gente tem um encontro com Cristo, é como, vocês já viram uma batida de caminhão? Eu nunca vi ao vivo, mas pela internet a gente sempre vê, né? Pá! É uma destruição total. E se tiver de refazer o carro, vai ter que refazer geral. Então, o encontro com Cristo é assim. É uma destruição de tudo que você imagina que é errado e é uma transformação assim de algo gritante. É assim o encontro com Cristo. E Paulo sofreu isso. E Paulo falava e pregava com muita propriedade. Porque ele sabia de todos os pensamentos de um judeu, de todos os ensinamentos. E Paulo agia e falava de Cristo. E sofreu, viu? E morreu feio. Mas morreu falando de Jesus. E eu vou encontrar com Paulo na glória, eu creio. Amém? Porque ele perseverou até o fim. Então, para você que está aí, que de repente está vivendo agora um momento de angústia, segura firme na mão de Deus. Né? Que possamos perder tudo aqui.
menos a nossa fé e menos a nossa salvação. Que você tenha certeza de que Deus é um Deus que tudo pode e que Ele transforma e que Ele faz o melhor. Nem que você não entenda, né? No momento que a gente passa por algumas angústias e conflitos e doenças, a gente não consegue ver Deus. Parece que Deus é mau, não sei o quê, mas Deus sabe tudo, né? Tá vendo que hoje aqui tem uma parte meio escura, preto e branco? Pois é, meu marido, além de pastor, ele também é um artista, é um professor de artes também, né? E ele fala das cores frias, e elas são necessárias. Não existe só cores fortes, alegres. Existem cores frias e tristes, mas elas são importantes para que a gente olhe para frente e enxergue. E aprenda com essas cores escuras que a vida tem uma esperança em Cristo, tá bom? Vamos continuar, estamos lendo Atos 17, agora o versículo 18. Alguns professores epicureus, é difícil essas palavras, né? Se encontravam ali, epicureus, e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam. Então, algumas pessoas discutiam e perguntavam para Paulo: o que é que essa ignorante está querendo dizer? Falavam: o que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Dizia isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. 20. Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas. E nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. 21. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. 22. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: olha só o que Paulo falou para eles: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Olha a sabedoria de Paulo. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. 24. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, e é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. Olha o que Paulo fez, gente. Deus usou brilhantemente Paulo nesse momento. Ele andando ali pela cidade, ele observou que entre aqueles muitos deuses que estavam ali pendurados, que eles adoravam, existia um altar, né? Você que está aí, que não sabe o que é um altar, um lugar onde coloca-se uma imagem, né? Existia um altar lá que não tinha nada, nenhum Deus, mas ele adorava. E aí Paulo, Deus deu a estratégia para ele e disse: eu vim anunciar esse Deus aí que vocês ainda nem sabem como ele é. Esse Deus aí que vocês estão adorando, que vocês nem conhecem, esse Deus é o Senhor do céu e da terra, sabia? E ele não mora aqui, ele não está, ele não fica preso aqui, certo? Olha só o que Paulo fez. 25. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Aí ele falou: olha, esse Deus aí vocês não conhecem, eu vou falar um pouquinho dele. Ele dá tudo para nós, certo? Ele dá o ar para você respirar, né? O fôlego da vida. E é esse Deus que eu venho falar.
Aí no 26 ele diz: de um só homem ele criou toda a raça humana para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Então Deus sabe quanto tempo eu vou viver, quanto tempo você vai viver, onde nós íamos morar. Deus sabe tudo isso. E ele falou que esse Deus que eles não conheciam, estou falando aqui, não está escrito, tá? Era esse Deus que ele ia falar para eles. 27. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha, marca aí. É nele, que em Deus, que nós vivemos, nos movemos e existimos. Por causa de Deus nós fazemos isso. Você acordou hoje, porque existe um Deus que te criou e que te dá essa oportunidade de estar vivo nesse momento, amém? Continuando, e alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele, e já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. Então estava perguntando: e aí, será que a gente não pode fazer a imagem dele? 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Então Paulo está dizendo: olha, aí no passado, antes de Jesus vir, ele não levou em conta aí isso aí que vocês faziam. Olha aí, escuta o que Paulo está falando no 30, tá? No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Marque aí esse aí, é Atos 17, 30. Que Paulo falou lá no passado para aqueles judeus e não judeus, ele está falando para você hoje, para mim, né? Que ele não leva em conta o nosso passado, ele perdoa. Mas ele quer que a gente o quê? Se arrependa e o siga. Se arrependa dos seus pecados e siga Cristo. E continue uma nova história, né? Quando você aceita Jesus, você que está aí, abrindo parênteses aqui de novo, deixando Deus me usar, quando Deus faz com que você entenda e o aceite, ele muda a tua história. E para Deus, você vai prestar conta desse momento que ele te abriu os teus olhos para frente. O que você fez para cá, para trás, ele não quer saber. Ele perdoa, seja o que for. Às vezes nós carregamos essa culpa eternamente. E Jesus veio para pagar essa dívida, tá bom? Para mim, para você. O que eu fiz de errado lá, eu fiz muita besteira. Deus morreu por isso, pelos meus pecados. E hoje eu estou aqui e eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram e Deus perdoou. Eu tenho que prestar conta daqui para frente. Então aceite a Jesus, confesse seus pecados e ele vai te perdoar e mudar a tua história, amém? Continuando a leitura de Atos 17, versículo 31. Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, que é Jesus. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quem é esse homem? Jesus Cristo, tá? Então ele fala aqui: pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça. Então, caso você acredite ou não, vai ter um dia em que a gente vai prestar conta de tudo que a gente fez aqui. Aí ele fala que esse homem que ele mandou, que é Jesus, ele vai ser o justo juiz, tá? Por isso, de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Então, Jesus ressuscitou para estar presente nesse dia aí do grande dia da justiça, né? Hoje, enquanto Jesus não voltar para você que está aí, ele é a salvação. Mas quando você vê Jesus na nuvem vindo,
ele vai virar juiz. E aí é só prestar conta, viu? 32. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram assim: em outra ocasião, não queremos ouvir você falar sobre esse assunto. 33. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Damares e mais outras pessoas. Amém? Então, olha aí o que aconteceu. Então, Paulo falou com muita propriedade, porque Paulo era judeu e Paulo teve um encontro com Jesus. Então, Paulo falava muito, com muita propriedade, porque ele vinha de lá, ele sabia o pensamento, né, das pessoas judeus que não tinham a Jesus, que não acreditavam em Jesus. Ele tinha, porque ele era assim, né? E aí ele falava com muita propriedade, porque Deus se apresentou a ele e ele precisava ganhar almas. Eu preciso ganhar almas. Desculpa. Eu falo hoje com propriedade porque eu vivi um tempo sem essa direção, que é Cristo, certo? Então olhe para o alto, olhe para Jesus Cristo. Saiba que existe uma esperança para você e para mim. Porque ele veio, Paulo acabou de falar aqui. Esse homem veio, morreu e ressuscitou. E esse homem é Jesus Cristo. E é por isso que nós temos a esperança de um dia ir para o céu e encontrarmos com Jesus. Essa é a minha esperança, eu não sei a sua, mas a minha esperança é que um dia eu possa encontrar Jesus Cristo. E nesse lugar que eu vou encontrar Jesus Cristo, não há choro, a Bíblia fala. Não há tristeza. Doenças que você sente aqui, que você sofre, você não vai mais sentir. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Vamos orar nesse momento, tá bom? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma leitura da tua palavra. Obrigado pelo livro de Atos, Senhor, um livro rico, onde conta, Senhor, o testemunho de Paulo, Senhor, em especial. Eu sei que fala de outros apóstolos, mas, Senhor, fala de Paulo, Senhor, que veio lá dos judeus, Senhor, que era judeu, que vivia, que perseguia os crentes, Senhor, que fazia aquilo que não te agradava, Senhor, com relação aos teus servos que creem em ti. Mas um dia, Senhor, Paulo teve um encontro com Cristo, Senhor, e tudo mudou, e tudo foi esclarecido. E eu quero te agradecer pela vida e a conversão de vários Paulos que estão aí do outro lado, Senhor. A mim mesmo, Senhor, Ranildes, também fui uma Paula. Um Paulo na vida, Senhor, onde não cria, onde, Senhor, tirava sarro, sim, onde fazia piadas, sim, Senhor, mas hoje eu sei quem é Jesus na minha vida e eu só tenho a te agradecer, Senhor. Porque se eu estou aqui nesse momento, Senhor, pregando, Senhor, lendo a tua palavra, é porque tu me deste uma nova chance e eu te agradeço. Te peço, Senhor, que tu use a minha vida até o último momento para engrandecer o teu reino. E que almas, Senhor, possam ser alcançadas através do YouTube, do meu canal Ranildes Barros, através desse Facebook, Senhor, meu aqui, que as pessoas possam, Senhor, ter um encontro marcante contigo, Jesus, e que eles possam entender que existe um Deus soberano, um Deus tremendo, um Deus grande, um Deus misericordioso, um Deus zeloso, um Deus que fez, que está fazendo, preparando um lugar especial para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a vencer os dias maus. Em nome de Cristo, eu te oro. Amém. Um beijo a você que está aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Te dê uma boa terça-feira. Hoje é terça, tá? Que o Senhor te guarde, te dê um mês de dezembro abençoado. Que você possa ter um encontro com Cristo. Essa é a minha oração a cada dia, tá bom? Um beijo. Fique com Deus. Até a próxima.